Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox. Vamos para mais um vídeo da série 100 dicas da locução para você entender tudo o que precisa sobre esta área tão especial. Hoje eu vou falar de um tema que poucas pessoas falam, que é qual é a pior coisa da locução. Sabia que também tem coisas que não são tão legais ou que são difíceis? E esse é um dos motivos que eu falo bastante para as pessoas, né, nas minhas aulas, ou pessoas que eu converso, porque é muito comum as pessoas perguntarem sobre a profissão de locutor, porque ela é diferente, né? E eu sempre falo assim, por mais que você goste de fazer algo, por mais que você ame fazer algo, vai ter alguma coisa difícil. Imagina se você faz o que você não gosta. Deve ser uma tortura, pelo menos quando eu trabalhava em coisas que eu não me identificava, eu me sentia muito mal, era bem desgastante. Gente, toda a profissão, por mais que você ame, por mais que você goste, vai ter aquela pedrinha no sapato que não vai ser fácil. Por isso que eu falo, é melhor quando você faz aquilo que gosta. Então, vamos para essa dica de hoje. Lembrando que a playlist do canal, ela está na sequência para facilitar para você. Hoje, eu vou falar da dica de número 17, né? A pior coisa da locução que ninguém fala. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. É uma área extremamente interessante para se trabalhar, o mercado é imenso e apesar da concorrência ser grande, eu tenho uma notícia boa. Poucos são os profissionais que trabalham bem e que se diferenciam no mercado, e é isso que faz toda a diferença. Inclusive, se você já é locutor, deixa na descrição do vídeo do YouTube qual é a pior coisa para você da locução, porque sempre tem alguma coisa que é difícil. Eu vou dividir o que eu considero difícil, que eu acho bem complicado e que nem todo mundo fala ou nem todo mundo sabe, mas foram situações que eu vivi muito na prática e talvez seja o seu caso também. É bonito usar a voz, é gostoso a gente se comunicar, ter essa conexão com as pessoas, mas, para mim, a pior coisa, a parte mais difícil é que trabalhar com a voz é extremamente cansativo. Pode não parecer, né? Às vezes você escuta um locutor na rádio que está ali sentadinho, fazendo a locução dele, ele pode até não imaginar, mas sim, a voz, ela gasta uma energia, gente, tão grande. Por isso que eu falo sempre da importância de você descansar. Eu não sei se você sabe disso, mas tecnicamente essa parte que a gente utiliza para falar, ela tem um ponto de energia que é o chakra laríngeo. Então, além do desgaste físico que você tem ao falar, existe um desgaste energético e metafísico muito grande. Por que é importante você saber disso? Porque se você trabalha muitas horas, muitos dias fazendo locução, você pode até não perceber, mas o cansaço físico é muito grande. No meu caso em especial, eu fazia muito evento. Então, além de ter o desgaste da voz, o desgaste físico e energético, eu tinha o desgaste de ficar em pé o dia todo. Gente, é a pior parte. Ficar em pé o dia todo é a pior parte. Eu falo sempre que eu fui uma atleta da locução, porque eu tinha um volume de trabalho tão absurdo que, além de trabalhar 30 dias no mês, eu cheguei a ficar 16 horas num evento falando o tempo todo. Isso eu fui percebendo com o tempo. Então, para mim, isso é extremamente difícil. E quando eu estou fazendo treinamento com locutores, ou quando as pessoas me procuravam nos lugares que eu estava, querendo saber sobre o trabalho da locução, chegava a ser engraçado, porque eu tive equipe de locutores por muito tempo, né? E eu não tinha tempo de ficar recebendo as pessoas, então eu marcava nos eventos que eu estava, às vezes até para fazer um teste com alguém. E aí, quando a pessoa chegava lá, que eu começava a explicar a rotina do trabalho, era até engraçado, tinha gente que desistia. Porque, assim, todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer ser bem remunerado. Eu também gosto disso. Só que quanto mais você ganha, naturalmente, o teu esforço é maior. Não quer dizer que é ruim, gente. É que, assim, para você ganhar melhor e conseguir suportar as dificuldades do trabalho, você precisa ter
técnica, porque quando eu não tinha técnica, eu me cansava muito mais. Quando eu não tinha conhecimento, eu ganhava bem menos. Então, quando você vai entendendo isso, você consegue ser melhor remunerado. Mas o cansaço físico de se fazer locução é gigantesco. Tanto é que, às vezes, no meu dia de folga, porque eu tive algumas épocas que eu folgava uma vez na semana, não era sempre não. Eu tive épocas que eu não conseguia nem folgar. Sabe o que eu fazia? Dormia o dia todo, porque eu não conseguia fazer mais nada. Então, foi uma época que eu tinha uma vida de atleta, atleta da voz. Eram eventos pelo Brasil todo. Se eu não estava trabalhando na loja, eu estava no avião, eu estava no ônibus, eu estava no carro, eu estava me deslocando. Às vezes eu olho para trás e penso como que eu consegui trabalhar naquele ritmo. Era muito difícil. Hoje, não é que eu deixei de fazer aqueles eventos, eu só não faço com aquela intensidade. E depois que eu consegui migrar o meu trabalho para o digital, que também me trouxe outras ferramentas que eu não tinha, eu comecei a gostar, mas o cansaço da voz, ele continua. Eu gravo todos os dias eu estou gravando, ou estou gravando para mim, ou estou gravando para algum cliente. E esse desgaste, esse cansaço, ele acontece. Mas assim, vocês que estão acostumados a ver os meus vídeos, eu não trago só os problemas, eu gosto de trazer também as soluções. Então, uma coisa que ajuda muito, que para mim foi fundamental, é o seguinte: o cansaço físico é a parte pior da locução, pior. Só que eu tenho um jeito que eu descobri que alivia esse cansaço físico, que é fazer atividade física, porque quando você está com o corpo condicionado, você aguenta muitas horas, e é uma coisa que os locutores não se ligam muito. Eu conheço muita gente, eu vou até contar uma história que aconteceu comigo, e não faz muito tempo, foi um pouquinho antes da pandemia, eu fui fazer uma loja no Carrefour do ABC, agora eu só não me lembro se era Santo André, São Caetano, porque eu rodo muito, mas eu fui fazer uma locução e encontrei lá um locutor que ele me conhecia há mais de 7 anos e ele veio por um período fazer o trabalho que eu fazia. E ele não aguentou. Um rapaz jovem, acho que ele tinha 25 ou 27 anos, ele trabalhou acho que 2 anos fazendo o que eu fazia, eu faço isso há 17 anos, e aí ele foi trabalhar de vendedor fixo numa loja. E a gente conversando, eu não lembrava dele, porque muita gente me conhece, porque eu viajava pelo Brasil todo, mas às vezes eu não conheço a pessoa. Aí ele falou, olha, eu era aquela pessoa, assim, me explicou. Aí eu lembrei dele. Ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim, como que você aguenta trabalhar tantos anos fazendo isso? Porque eu trabalhei 2 anos e não aguentei. Eu não tive estrutura física. E eu estou falando de um homem de uns 25, 27 anos, não mais que isso. Eu não lembro agora a idade dele, mas era menos que 27 anos. E eu, na ocasião, já tinha mais de 40 anos. E eu falei assim, pois é, né? Eu também já me perguntei como que eu aguento. Só que existe uma coisa, gente, que a gente vai aprendendo, que é o que eu falei no comecinho do vídeo. Quando você faz o que você gosta, por mais que haja as partes ruins, as partes boas equilibram as partes ruins. Então, de fato, é cansativo. Fisicamente, fazer locução é extremamente cansativo. Por isso que eu insisto tanto que as pessoas aprendam a trabalhar com a locução e consigam ser bem remunerados, porque esse desgaste físico ele acontece e você precisa ter uma qualidade de vida, porque senão você vai ficar doente, ou você não vai curtir o processo. E curtir o processo é bom, foi uma coisa que eu aprendi. Então, a atividade física ajuda, a alimentação, os bons hábitos alimentares, eles interferem na sua capacidade física, e a meditação foi uma coisa que eu comecei a colocar como exercício diário na minha vida. Porque quando você é locutor, e eu sempre comento isso, você não pode ser só um papagaio. Você precisa pensar, tudo que você vai falar, tudo que você vai produzir tem um gasto intelectual. E quando você medita, você tem mais clareza, você tem mais ideias,
e de fato isso ajuda muito. Então, é isso que eu tenho para falar hoje nessa dica da locução, que é uma dica extremamente preciosa, e é a pior coisa que as pessoas não falam muitas vezes porque elas não percebem. Existem outras coisas também que são difíceis na locução, mas essa foi a que eu identifiquei, não só em mim, mas na minha equipe de locutores que eu tinha na época, porque as pessoas se cansavam muito e não tinham a mesma energia que precisava para desenvolver o trabalho, porque de fato o desgaste físico acontece. E não é só porque eu fazia eventos, não, porque em rádio também existe o desgaste físico. Então é isso que eu tenho para falar. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha com as pessoas que você gosta. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber notificações. E é muito importante que você comente abaixo desse vídeo para que o YouTube reconheça o meu trabalho e divulgue esse conteúdo para a gente atingir mais pessoas. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da Academia da Locução, que é o meu grupo de aulas e conteúdos gratuitos, é um grupo de estudo, e eu tenho também o podcast Academia da Locução, que é novo e está nas principais plataformas de podcast, assim a gente fica conectado. No meu Instagram você fala comigo pelo direct, @RosimeloLocutora. Nos vemos então no próximo conteúdo. Até lá!